Hello, queridos, Shalom, que o Eterno Deus te abençoe, a paz do Senhor, a unção do Espírito Santo, a graça abundante do Pai, seja sobre a sua vida, hoje e sempre, no nome de Jesus Cristo. Estou aqui para nós termos uma reflexão, de uma palavra que o Senhor traz para a nossa vida neste dia. Provados para sermos aprovados. Um fator comum da nossa vida são as provações. Provações que são por vezes chamadas também de tribulações, dificuldades, adversidades, circunstâncias ruins e etc. Tudo isso está no pacote chamado provações, que cotidianamente, diariamente, temporariamente, nós somos levados, e quero dizer até levados pelo próprio Deus. Muitos de nós, por vezes, não gostamos, achamos isso algo muito ruim, não aceitamos muito as provações da nossa vida. E a reflexão de Deus para nós começa da maneira que nós precisamos amadurecer interiormente, mentalmente, emocionalmente, o que são as provações que passam pela nossa vida. Quais as razões, os porquês destas provações. E tudo isso de fato tem um porquê, porque na verdade a palavra de Deus, ela nos garante vitória sobre todas as coisas. O Senhor diz para mim e para você que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E então, de repente, você se vê em provações e pode se questionar, mas como alguém que foi chamado como mais do que vencedor está passando por determinadas circunstâncias? E aí é que está exatamente o que vai te levar a ser mais do que vencedor. Porque ninguém é mais do que vencedor ou um vitorioso sem passar pela luta. Nós somos e temos as condições de denominados como vencedores, como alguém que venceu, porque lutamos. E lutamos para vencer. Então as provações, elas têm que nos levar à aprovação de Deus em nossa vida. E quando eu digo sobre maturidade nesse pensamento, é exatamente sabemos gerir todas as provações da nossa vida. Não deixar que os sentimentos, pensamentos ruins das provações nos leva a sermos reprovados. Porque na provação, ou eu sou aprovado, ou eu sou reprovado. Esta é uma realidade. Não existe meio termo. Não existe aquela questão quase. Não existe quase, queridos. Sabe aquela questão que você tenta, faz e não dá certo, aí você vai contar, mas quase, olha, foi por um pouco. Mas na verdade, você vai perceber que o quase não te levou aonde você precisava chegar. E é exatamente aí que Deus quer trabalhar em nós. A perseverança em meio às provações, às lutas, para que de fato sejamos aprovados por Deus. Deus te chamou para ser aprovado. Deus não te chamou para ser reprovado, ou nenhuma provação vem sobre nós com o intuito de sermos reprovados. Pelo contrário, toda a aprovação, toda a circunstância permitida por Deus em nós, ela tem a capacidade de nos levar a sermos aprovados por Deus. Mas é necessário talvez removermos algumas bagagens do negativismo, da rejeição das provações da nossa vida. Quando você estuda, quando você está no colégio, estudando,
chega um momento que você vai ser testado por tudo aquilo que você aprendeu. E então você vai fazer uma prova de teste da matéria, de tudo aquilo que você estudou por um X tempo. E então aquele teste, ele vai revelar se você está aprovado ou reprovado naquela matéria. Se de fato você estudou, se de fato você empenhou para que aquela matéria ela pudesse fazer parte da sua vida e o aprendizado daquela prova, daquela matéria, pudesse te levar então a ser aprovado ou alguém capaz, dominante sobre aquele tema, sobre aquela questão. O Senhor, na verdade, em cada provação da nossa vida, Ele está nos levando a sermos aprovados por Ele, habilitados para podermos, não só para nós próprios, mas também abençoar outras pessoas. Sermos um canal de motivação, de fé, de inspiração para as pessoas. Esta é uma reflexão importante. Se você pensar em cada uma das suas provações como um fator relevante de inspiração para você e para outras pessoas, talvez você vai levar mais a sério cada uma das provações que você está passando na sua vida. Às vezes a doença, a enfermidade, talvez as provações nas finanças, as provações familiares, o esposo com a esposa, a esposa com o esposo, os pais com os filhos com os pais, os problemas da sociedade, os problemas da nação, os problemas da igreja, os problemas de todas as áreas da nossa vida têm o propósito de nos levar a uma maturidade, a chegarmos ao contexto da aprovação de Deus para nós. Pois precisamos das provações para sermos aprovados. Israel, determinado momento, ou seja, da sua vida, no livro de Oséias, nós vemos algo muito interessante, que o Senhor revela a realidade do coração deles por meio das provações. Pois, na verdade, as provações revelam o nosso coração. As provações revelam as nossas capacidades interiores. O nosso querido Salomão, no livro de Provérbios, ele diz: se nós nos mostrarmos frouxo no dia da angústia, porque a nossa força é pequena. Se nós nos mostrarmos frouxo nas provações, é porque a força é pequena. E então isso quer nos revelar que precisamos adentrar com mais intimidade e profundidade na fé a qual nós professamos em Cristo Jesus. Mais Bíblia, mais oração, mais jejum, mais consagração, mais tempo na intimidade com o Pai, para que a nossa força interior ela seja mais resistente às provações, porque o Senhor não nos dá nenhuma provação além das nossas forças. Se nós nos mostramos frouxos, é porque na verdade não trabalhamos os exercícios que cabia a nós trabalharmos. Não fizemos o caminho que era responsável em cada um de nós fazermos. Há uma responsabilidade pessoal. Deus abençoa, Deus capacita, Deus faz. Mas se eu não fizer o meu exercício de casa, se eu não cumprir o meu dever, como ser capacitado? Há uma parte que é minha, é uma parte que é nossa, que o Senhor espera de cada um de nós para que possamos nos revestir interiormente e então alcançarmos o ponto, o nível de sermos verdadeiramente aprovados pelo Senhor. E no livro de Oséias, como eu estava a falar, nos mostra um determinado momento em que Israel, quando provado na sua conduta, quando provado no seu caráter, quando provado como uma noiva pertencendo ao noivo, como uma esposa pertencendo ao esposo,
eles sendo provados quanto ao seu caráter, quanto à sua fé, quanto à sua perseverança em Deus. Lamentavelmente, no meio da provação, eles vendem o seu caráter. Eles vendem para o inimigo, trocando a sua aprovação por prazeres momentâneos da sua vida. Nós temos que ter cuidado, queridos, para que nós jamais possamos, no meio da nossa provação, vender a nossa aprovação. E como nós podemos vender a nossa aprovação? Eu quero ler somente versículo, depois você leia, medite o livro de Oséias. Mas eu quero ler Oséias capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque a sua mãe se prostituiu. Peço desculpa. Aquela que concebeu se comportou vergonhosamente, porque ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão pão e a minha água, a minha lã e o meu linho e o meu óleo e a minha bebida. No tempo em que o Senhor os estava provando na fidelidade e na perseverança de estar na sua presença, confiando que Ele era Deus provedor e sustentador de todas as coisas na vida deles, eles decidem buscar os seus amantes e ver nos seus amantes ou na quebra da aliança a fonte de sustentabilidade. E então as palavras de Israel ali, o Senhor está falando da condição do coração deles. Eles dizem: eu vou ir para os meus amantes, pois eles vão me dar pão, eles vão me dar água, eles vão me dar lã, eles vão me dar o linho, o óleo e a bebida que eu necessito. Na verdade, o inimigo tem essa proposta para cada um de nós. Em meio à nossa provação, nós somos provados se de fato vamos depender de Deus para que Ele seja o sustento, ou para que o inimigo possa nos enganar. Querido, vamos perseverar no Senhor. Vamos manter firme o nosso foco em Cristo e jamais deixarmos com que a nossa fé, a nossa conduta possa ser reprovada diante do Senhor. E eu quero finalizar essa reflexão lendo o texto de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que diz assim a palavra do Senhor: procura apresentar-te diante de Deus aprovado. O Senhor está esperando que cada um de nós possamos nos apresentar diante dele aprovado. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aquele que procura ser aprovado, aquele que quer ser aprovado, ele se alinha às Escrituras. Ele busca ser alinhado segundo os conselhos de Deus. E quando você busca os conselhos de Deus, a palavra de Deus, não tem outro resultado a não ser aprovado. Queridos, eu oro para que você seja abençoado, fortalecido no Senhor e na força do seu poder, para que cada um de nós sejamos aprovados por Deus, aprovados em meio às lutas, às tribulações, às dificuldades, a toda dor e toda aflição da nossa vida. Não permita que as provações, as dores e as dificuldades te façam vender a sua aprovação. Busque ser aprovado por Deus. Ponha na sua mente e no seu coração que você vai se apresentar diante de Deus aprovado. Decida ser aprovado. Lute por ser aprovado. Não deixe as armas caírem. Não deixe a desmotivação dominar o seu coração. Mas seja alguém que lute para ser aprovado. E você verá a glória de Deus, a vida de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus se manifestando abundantemente na sua vida. Que o eterno Deus te abençoe, te unja com graça e poder e seja aprovado diante do Criador. Deus te abençoe. Fique em paz.